Se hoje ele não está na mídia, existiu um tempo em que o som de um baixo, de uma guitarra, de uma bateria enchia o estádio e embalava corações rebeldes. É tão importante que ele tem um dia só para ele. Hoje vamos falar sobre o rock and roll, desde quando ele surgiu, como veio parar no Brasil. Vamos falar do primeiro Rock in Rio e até hoje é o único em sua grandiosidade, das polêmicas que essa música gerou e como ela influenciou e influencia até hoje muitos setores da sociedade. Ficou curioso para entrar nesse embalo? Então bora lá, que depois da vinheta, do seu like e da sua inscrição, eu te mostro. O rock é um gênero musical que surgiu nos Estados Unidos por volta de 1950. Possui raízes em gêneros já existentes e emergentes na época, como o jazz, folk, country e blues. O rock é um dos estilos musicais que mais arrasta multidões pelo mundo. A palavra rock é uma derivação do termo em inglês rocking and rolling, que pode ser entendido como balançar e rolar, sugerindo uma dança com conotação sensual. Assim, o rock já surge como uma aura transgressora e rebelde. Mais do que um tipo de música, também tornou-se um estilo de vida, influenciando várias gerações. Chuck Berry, considerado o pai do rock, posando com guitarra elétrica em 1957. Apesar de sua origem negra, o rock se tornou popular nos Estados Unidos quando o homem de origem branca cantou o gênero, Elvis Presley. De origem pobre, Elvis cresceu no Tennessee e cantava no coro de sua igreja. E com Elvis surgiu a primeira polêmica da história do rock. Desde sua origem, o rock veio cercado de polêmicas. Era 5 de junho de 1956, quando Elvis Presley fez uma aparição no Milton Berle Show. Nos bastidores, o apresentador do programa surgiu com uma ideia inusitada para o cantor. Ele deveria largar a guitarra e balançar o quadril como nunca havia feito antes. Ao aceitar a ideia de Milton, o cantor entrou no ar como nunca tinha sido visto. Os passos lentos e a guitarra foram substituídos por um gingado inusitado e até mesmo extravagante para a época. Naquele dia, com apenas 21 anos, Presley ganhou o título de Astro do Rock. Entretanto, Presley não imaginava que o episódio se tornaria o primeiro grande escândalo da sua carreira, atraindo críticas negativas do FBI e até mesmo da Igreja Católica. E nem no nosso país passou ileso e a juventude foi contagiada por esse ritmo alucinante. O pontapé inicial do rock no Brasil foi Nora Ney, conhecida cantora de samba canção, quando gravou o considerado primeiro Rock Around the Clock, de Bill Haley e His Comets, trilha do filme Sementes da Violência, em outubro de 1955 para a versão brasileira do filme. Mas foi nos anos 60, com a invasão inglesa de bandas como Beatles, que o rock tomou conta das rádios brazucas. Em todos os cantos se ouvia Twisted and Shout e She Loves You a todo volume. Nessa época, a mídia viu que a juventude estava mudando seus gostos e que alguma coisa estava acontecendo e era muito grande para ignorar, até que surgiu a banda de um artista que seria a cara nacional do rock, Raulzito e os Panteras. O rock nacional começou a aparecer na televisão com programas para a galera jovem da época. Os representantes da Jovem Guarda ditavam a moda e com as suas músicas, algumas delas eram versões de canções internacionais, embalavam as tardes de sábado nas primeiras emissoras de televisão do país. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia e Rony Von foram alçados como ídolos da juventude roqueira nacional. Apesar de ser considerada uma música que corrompia a cabeça dos jovens, elas eram e até muito comportadas em relação a seus irmãos estrangeiros como o The Rolling Stones. E nessa levada surgiram bandas como Os Mutantes, que fizeram uma mistura de rock progressivo com um sotaque nacional e se tornou um sucesso instantâneo no Brasil. Eu sei que já deve ter gente que se ligou que a rainha do rock no Brasil, a Rita Lee, saiu desse grupo. Depois que ela saiu em carreira solo, ela abraçou a veia roqueira nos seus primeiros álbuns solos. Se você está curtindo esse assunto, comenta aí embaixo e se quiser que a gente se aprofunde em algum artista, deixa o seu comentário junto com o seu like. Mas está na hora de falarmos do evento que realmente trouxe artistas de rock
em alta para o Brasil e colocou o país como ponto de parada para os grandes shows. Hoje, você pode pagar um streaming e escutar as músicas dos seus artistas preferidos quantas vezes quiser, mas na década de 80 você teria que comprar um disco de vinil, aquela bolachona cor preta e com 2 lados, para ouvir as músicas da sua banda ou artista que você curte. E assistir um show de uma banda internacional era a maior dificuldade. Quase nenhuma banda estrangeira colocava o Brasil na sua rota de shows. Um dia, um cara chamado Roberto Medina, como ele mesmo disse ao site Globo.com, pensou numa maluquice: fazer um festival de música que reuniria os maiores top stars da época num só evento. Nascia em 1985 o Rock in Rio. Esse foi, naquela época, o maior festival de rock no país e colocou o Brasil na rota dos shows de artistas internacionais. Foram 10 dias de shows com uma previsão inicial de 1,5 milhão de pessoas. O festival reuniu a nata do rock internacional como Queen, AC/DC, Scorpions, Iron Maiden e artistas mais pop como George Benson e James Taylor. E os artistas nacionais, entre eles, estavam o Paralamas do Sucesso, que estavam bombando com seu disco O Passo do Lui, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens com o repertório do primeiro LP, Seu Espião, Erasmo Carlos e Pepeu Gomes. Não foram dias de calmaria apenas, porque em alguns casos, algumas apresentações de artistas nacionais foram escaladas para um público do heavy metal, como foi o caso de Erasmo Carlos, e causou um rebuliço na plateia. Mas até hoje, esse primeiro evento está marcado para sempre na memória do Brasil como o maior festival de artistas internacionais e nacionais reunidos em um só local. Shows inesquecíveis como o do Queen, do Iron Maiden estão aqui na plataforma. Se você tem curiosidade em conhecer um tipo de som que mesmo antigo é muito atual, não deixe passar essa. Quem curte rock sabe que o gênero vem carregado de mitos e controvérsias, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Controvérsia e polêmicas sempre andaram juntas na história do rock. A ideia de que o rock era uma música do coisa ruim vem das origens desse gênero. Ela também tem suas raízes no blues, porque havia uma lenda de que o famoso bluesman Robert Johnson tinha feito um pacto com o chifrudo. Na década de 1950 e 1960, o mundo estava passando por uma transformação cultural enorme e o rock foi um dos motivos pelos quais os conservadores disseram que esse tipo de música pervertia a juventude com letras insinuantes e com significados ocultos. Seguindo essa esteira de rótulos, temos acontecimentos nem sempre comprovados por meios confiáveis, como a famosa lenda urbana de que o grupo de rock Kiss pisava em pintinhos no palco. Eita, que essa fofoca é bem pesada, mas nunca foi comprovado em nenhuma filmagem. Outra vertente do rock, o punk rock, aquele tocado pelos Ramones, teve no centro de uma polêmica na Grã-Bretanha por causa de seu comportamento irreverente dos Sex Pistols quando homenagearam a rainha Elizabeth II no seu aniversário com uma música que tinha algumas frases ofensivas à realeza e ao modo de viver do cidadão inglês. Uma das mais recentes, mas nem tanto, foi o movimento que aconteceu nos Estados Unidos da América. Um dos casos mais icônicos e patéticos em tentar vilanizar o rock and roll e o heavy metal aconteceu em meados da década de 1980, quando Mary Tipper Gore, ex-esposa do ex-senador e ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore, fundou, junto com outras 3 ociosas esposas de políticos, Susan Baker, Palm Howard e Sally Nevius, o Parents Music Resource Center. Em setembro de 1985, o Congresso norte-americano, munido de representantes do PMRC, recebeu os icônicos John Denver, Frank Zappa e Dee Snider do Twisted Sister para uma possível tentativa de intimidar, desprestigiar e explicitamente estereotipar como ignorantes, tolos e desinformados. Porém, o trio foi incisivo, direto, sagaz e brilhante em seu discurso, o que deixou muita gente boquiaberta e sem rumo de casa. Até hoje, foi um momento em que se provou que músicos que tocam rock têm inteligência e que, com os argumentos certos, conseguiram rebater com uma boa argumentação
o conservadorismo e a má interpretação de suas letras. Mas de onde saiu e como surgiu o Dia Mundial do Rock? A data é celebrada nesse dia porque em 13 de julho de 1985 acontecia um dos maiores festivais de rock de todos os tempos, o Live Aid, um mega evento que tinha como objetivo acabar com a fome na Etiópia e foi transmitido ao vivo pela BBC para mais de 1,5 bilhão de espectadores. Os shows beneficentes foram realizados em 2 lugares diferentes, os estádios de Wembley, em Londres, na Inglaterra, e John F. Kennedy, na Filadélfia, Estados Unidos, e idealizado pelo cantor e compositor irlandês Bob Geldof. Nesse show se apresentaram grandes bandas como o Queen, The Who, U2 na Inglaterra, e nos Estados Unidos da América, Madonna, Eric Clapton, Run DMC, entre outros. Dizem que quem sugeriu a data do Dia Mundial do Rock foi Phil Collins, para marcar essa data tão especial, que foi o Live Aid de 1985. Pode ter somente 3 ou 4 acordes, mas a energia que uma música de rock traz é muito grande. A energia, a rebeldia, a irreverência desse gênero musical mudou o mundo e vai continuar mudando as gerações que estão vindo. Mesmo sendo antigo, ele sempre se renova, se adapta, mas nunca perde a sua majestade. E como já dizia uma música da década de 80, o rock and roll é o rei. E aí, meus curiosos, o que acharam desse vídeo? Foi feito com muito carinho e ouvindo muito rock and roll para comemorar essa data. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho e recomende esse vídeo para aquele seu amigo roqueiro. Assim você ajuda a gente a crescer espalhando o rock and roll. E até o próximo vídeo.